Vamos abrir juntos em Mateus, capítulo 22. Vamos ler alguns versículos. Baixa mais. Quase até ao mínimo. Não se ouve, só agora. Gostava de convidar os irmãos a ficarmos de pé, juntos. Esta igreja é uma igreja fitness. Quem não faz ginásio em casa chega aqui e pimba. Tu és PT, tu não és PT. Tu estás de t-shirt. Não. Mas tu tens um filho que é PT. Agora é assim, agora não tem PT. Vamos ler, está bem? Mateus 22, 1. E diz assim: de novo, ou seja, é porque acontecia constantemente, entrou Cristo a falar por parábolas. Parábolas são histórias. Histórias do cotidiano que detêm nessas histórias princípios que Cristo queria ensinar. Dizendo-lhes, e esta é a parábola: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou um banquete nupcial do seu filho. Ou seja, é um rei que vai ter a festa de noivado do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados, versículo 3, para o banquete. Os servos vão chamar os convidados. É porque havia pessoas que tinham sido convidadas. É aqui que nós começamos a entender esta parábola. Mas estes, quem? Os convidados, não quiseram ir. Eles receberam o convite, mas eles disseram: não, a gente não quer. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizem aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vindo para as bodas. Ou seja, agora não é apenas convidar, ele está a especificar o que vai acontecer na festa. Vai haver muita comida. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, cada um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, ainda por cima, agarrando os servos, que quem são os servos? São os mensageiros, são os apóstolos, são os missionários que têm uma missão e têm uma mensagem. Eles agarraram nesses servos e diz que os maltrataram e mataram. O rei ficou então irado, versículo 7, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, onde é que nós já ouvimos esta expressão? Ide, na grande quê? Comissão. Ide por todo o lado, por todo lado. Okay. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para o banquete a quantos encontrares. Agora já não é os convidados apenas, é o quê? Todos. Todos os que vocês encontrarem, vocês convidem. Porque os convidados não estão a vir. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E ele especifica aqui: maus e bons. Aqueles que sabiam muito, sabiam pouco, aqueles que não interessa, todos. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E se esta parábola terminasse aqui, era ok, um final feliz. Os convidados não quiseram ir, eles agarraram toda a gente que estava nas ruas, mas não termina. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, eles todos estavam vestidos de uma maneira para estarem no banquete. Ou seja, havia ali um dress code, uma maneira de vestir. Mas o rei, quando entrou, viu que havia alguém que destoava. Todos eles estavam com vestes nupciais, menos aquele homem. E deixem-me já vos dizer isto. Quando um rei convidava alguém, ele disponibilizava roupa adequada para o banquete. Então o que aconteceu com este homem é que foi-lhe oferecida a roupa e ele por algum motivo não quis. Ele não vestiu. Então ele destoava. Imaginem, estavam todos de branco e aquele estava de preto, sei lá, azul, qualquer coisa assim. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E o homem ficou em silêncio. Então ordenou o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali, nas trevas, haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes é isto. Está com raiva. Pois ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem aqui a palavra do Senhor. Eu gostava que nós pudéssemos achar 3 pessoas giras, portanto escolham bem,
e que possam dar um... Nós não gostamos de abraços. Quem gosta de abraços? Aqui os tímidos estão a dizer... Três pessoas, que dês um abraço e possas dizer bem-vindo a casa. Mas com sentimento. Se não for com sentimento, é como uma oferta. Está ali alguém ali à porta, desce ali, eu não sei os porquês, ali está ali alguém à porta, lá, um abraço. Eu daqui tenho uma visão privilegiada. Eu vejo, e há aqui, bem, eu vou dizer, os homens são muito curiosos. Os homens às vezes, eu digo assim, dá um abraço, bem-vindo da casa. Os homens, quando não estão assim, está à vontade, quando o abraço deles é assim. E depois sabem como é que é, porque há limites de intimidade. E quando eu vejo que a intenção foi boa, foi quando eu observo esta mão, de costas. E nós damos 3 pancadinhas secas. Já está, acabou. Mas pronto, imaginem que quem deu um abraço assim colado, na próxima celebração vai estar um bocado mais inclinado. Um dia, quem sabe, alguns vão dar um abraço, assim, me chamam um abraço curso. Então, esta parábola fala acerca de um rei e os seus convidados. E deixem-me começar por dizer isto. Deus é o Senhor dos convites. Deus está constantemente a convidar-nos para alguma coisa. Aliás, a palavra de Deus é um grande convite. A palavra de Deus é um convite para nós conhecermos o Senhor do Universo. Nós percebermos quem Deus é ao termos um encontro com Ele. A própria vinda de Cristo é uma vinda em jeito de convite. Ele convida as pessoas. Os profetas convidam as pessoas ao arrependimento. Deus é o Senhor dos convites. Então, todos os domingos, o que acontece aqui, nesta casa, é um convite. Sempre. Há um convite a nós adorarmos a Deus. Há um convite a nós sermos generosos. Há um convite à comunhão, a nós conhecermos uns aos outros. Por isso é que é sempre interessante quando nós chegamos um pouco mais cedo e temos algum tempo lá embaixo e bebemos um café e conhecemos uns aos outros. Deus é o Senhor dos convites. Em Isaías 55:1, porque nós pensamos que então esse convite aparece apenas a partir do Novo Testamento, através da pessoa bendita de Cristo, mas não é necessariamente verdade. Isaías 55:1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde, convite, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Por que vocês gastam dinheiro, virtude, energia naquilo que não interessa, naquilo que não permanece? É o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com gordura. Depois ele diz: inclinai os vossos ouvidos, etc, etc. E ele termina no versículo 6, se não te importas, Yuri. No versículo 6, vejam o que é que diz. Agora, isso. Buscai ao Senhor. Ou seja, isto é um convite. Buscai ao Senhor quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus é o Senhor dos convites. E por isso é que lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ao banquete das bodas
do Cordeiro. Agora o texto propriamente dito. No versículo 1 diz, ele entra, fala por parábolas. No versículo 2 ele começa a falar, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou um banquete nupcial do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para o banquete. E aqui é-nos revelado o primeiro grande convite. O primeiro grande convite é para aqueles que foram convidados. Aqueles que foram convidados, aqueles que receberam o convite. E nós, entendendo um pouco de teologia, aqueles que têm interesse em teologia, em entender a Bíblia no seu todo, nós então entendemos que o primeiro convite é um reflexo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um retrato, é figurativo do povo de Deus. São aqueles que foram convidados. Os gentios não foram convidados. Os povos gentios não foram convidados por Deus para este banquete. O povo de Deus, sim. Os de Israel, os hebreus, os judeus, como quiserem chamar. Eles são o povo convidado. Eles receberam da parte de Deus um convite oficial. É como se eles recebessem uma carta, cada judeu em sua casa, ele recebeu uma carta para o banquete. E aqui neste primeiro convite nós podemos agregar aqui o Antigo Testamento. E quem eram os servos, então, que foram falar deste convite? São os profetas, os sacerdotes do povo judeu. Deus envia os seus profetas para convidar o povo judeu a participar do banquete. Este é o primeiro convite. Só que o que é que acontece? No versículo 4, não só eles negam o convite, o povo judeu nega o convite, o povo escolhido, por isso é que quando nós dizemos que é o povo escolhido, é que é o povo, podemos dizer assim, é o povo convidado. É o povo convidado por Deus para estar constantemente no banquete do rei. O rei convidou este povo, mas eles negaram. Eles rejeitaram o convite. E não só rejeitaram o convite, como no versículo 6 diz assim: e os outros dos convidados agarraram os chefes, os maltrataram e mataram. Que é uma tónica muito decorrente no Antigo Testamento, que era, os profetas eram maltratados e muitos eram mortos. Deus enviava os profetas, o povo rejeitava, e não só rejeitava a mensagem, como rejeitava o profeta em si, ao ponto de os maltratarem. Então nós entendemos que o primeiro convite é o Antigo Testamento incorporado neste convite. Os profetas vieram e o povo rejeitou. E não só rejeitou, como maltratou os profetas e os matou. Pois bem, nós então vamos para o segundo convite. E o segundo convite, o rei fica irado porque os convidados não quiseram estar, então ele abre o convite. É como se ele percebesse assim: quem foi convidado acha que o banquete não vai ser nada de especial, ok, eu vou convidar outros. E no versículo 9, nós entendemos quem são os outros convidados, quem são os outros. Por isso é que no versículo 9 ele começa com esta expressão ide. E como alguns dos irmãos chegaram lá, fala da grande comissão. Ide, pregai o Evangelho. Então o segundo convite agora é para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para o banquete todos. O Evangelho é inclusivo nesta categoria de que é para quem? Todos. Não é apenas para aqueles que foram convidados, Antigo Testamento, não. O segundo convite é para todos. Todo aquele que nele crê. Todo. Não importa o teu background, não importa se tu tens um pedigree religioso em casa, se os teus pais eram crentes, não importa, é irrelevante. Todos são chamados. Então nós podemos dizer que o segundo convite representa os Evangelhos, que é a grande comissão. É o grande mandamento de ir e trazer todos para o banquete. Se o primeiro convite é o Antigo Testamento, os profetas falam do banquete, notem que as boas novas, vamos agregar isto desta forma, as boas novas são um banquete. E os profetas de Deus são aqueles que estão a convidar as pessoas para o banquete. Então há um convite para no Antigo Testamento, vocês venham ao banquete, e o que acontece? O povo de Deus rejeita. Então Deus faz um segundo convite. Ele diz assim aos seus discípulos, aos seus apóstolos: vocês têm que ir e agregar todos. Não, mas espera aí, até os gentios. Até os gentios.
E então há esta ideia de incluir os outros. João Batista, o próprio Cristo, e o convite é feito a partir da descrição da festa também. Por isso é que Romanos 11,7, acompanhem por favor, ouçam, isto vai aparecer aqui. Romanos 11,7 diz assim: a que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos, quem são os eleitos? Todos aqueles que nele creram, a receberam. Os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono. O que está a dizer aqui é que os convidados, por não terem aceito o convite, Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra, tropeço e retribuição para eles. O que Deus está a falar aqui em Romanos é que pela rejeição dos convidados, Deus escolhe outro povo que é adotado, porque nós somos adotados. Nós não fomos convidados. Nós fomos adotados. O convite foi porque os outros rejeitaram esse convite. E nós entramos, fomos enxertados na árvore. E depois nós chegamos a este terceiro convite. Se nós já percebemos que o primeiro convite é o Antigo Testamento, os seus profetas. O segundo convite é Cristo, João Batista. O terceiro convite, então, é o livro de Atos. É a história da Igreja. É o restante do Novo Testamento. É o ministério aos gentios. É agregar todos aqueles que querem. E por isso no versículo 10 diz: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Quero ver que o exercício que nós vemos aqui no versículo 10 está presente. Nós somos isto que está aqui a acontecer. Nós somos esta parábola. Quer fazer um exercício comigo? Olhem, por favor, todos para mim. Quem aqui sabe que era mau, mas o Senhor mudou o seu coração? Faça lá assim. Não eram maus? Há aqui os irmãos que têm que vir mais à escola bíblica. Porque a Bíblia diz que nós estávamos todos em quê? Em trevas e em pecado. E o Senhor nos quê? Nos livrou. Se o Senhor nos livrou é porque nós estávamos aonde? Num lugar que não era bom. Nós éramos maus. E o Senhor, quando entra no nosso coração, Ele muda o nosso coração de pedra, é o que a palavra diz, no coração de quê? De carne. Porque se eu não sou mau, eu não preciso de regeneração nenhuma. Se está tudo bem comigo, Cristo morreu por quê? Para nada. Ele morreu para que o velho eu faça o quê? Morra. E eu seja uma nova criatura. É isso que Deus faz na nossa vida. Então nós estamos agregados aqui. Nós fomos encontrados e fomos chamados para a mesa. Só que esta parábola, de novo, enfatizando isto, a parábola não termina bem. A parábola parece que Cristo é assim, aquele realizador de cinema que tem um plot twist. Tem uma mudança no enredo. Há assim uma mudança repentina. Porque existe um outro quarto convite. E esse é o convite. Nós já percebemos quem nós somos convidados. E graças a Deus, ouça, graças a Deus, que, crendo eu, todos os que já foram convidados aqui aceitaram. E crendo eu que todos aqueles que receberam o convite de estar no banquete, não é só estar à mesa do rei. É um banquete, é diferente. Não é só dizer, vamos ali, olha, estás à mesa do rei, a gente traz uns termossos, umas imperiais. É um banquete. Há um manjar. Não sei quanto aos irmãos, mas para um cristão, a vida torna-se um manjar. Tem as suas dificuldades? Tem. E as suas tristezas? Tristezas tem, profundas. Como eu já disse tantas vezes, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É certo, nem sempre é assim. Nem sempre a alegria chega de manhã. Mas ela chega. E porque nós sabemos que há noites que demoram mais do que outras noites. Mas concordam?
mas ela chega. Porque a alegria não é um sentimento. A alegria não é, para o cristão, a alegria não é uma emoção. A alegria é uma atitude. Eu posso estar a chorar com dor no meu coração, a lamentar uma situação, e a minha postura ser uma postura de alegria. Quer dizer, ainda assim, eu sei que Deus é por mim, Ele não é contra mim. E eu sei que o meu Redentor vive. Então a alegria não é algo que eu sinto necessariamente. Se eu sentir alegria, é um bónus. A alegria é uma postura de coração. É um comportamento, mesmo no meio da tristeza. Por isso é que as pessoas podem achar que o cristão é meio esquizofrénico. Que é, ele está a chorar, como eu, quando me converti, quando comecei a ir à igreja, à Assembleia de Deus da Moita. Sabem, eu com 18 ou 19 anos, sabem o que é que me fazia mais confusão? Era eu explicar, eu não percebia nada do que acontecia. As pessoas levantavam as mãos e eu, mas eles estão... Mas é o quê? Alguém está a olhar? Eu quero falar. Eu pensava que as pessoas... Não é que louvor, vejam, porque eu não tinha contato nenhum com o mundo evangélico. Eu achava que as pessoas, às vezes, no meio das músicas, quando faziam assim, é porque queriam dizer alguma coisa. Tipo, eu tenho alguma coisa. E eu estranhava aquilo. E uma das coisas... Por isso é coisa. Eu no culto, pastor isso. Eu no culto, uma vez... Porque eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender. O pastor estava a dizer uma coisa e eu não sabia o que é que aquilo queria dizer. Então eu, no meio do culto, o quê? Estou a imaginar no culto alguém, eu com 19 anos, vou levantar a mão. Toda a gente levanta a mão. Eu não sei porque é que o pastor não dá a vez a ninguém. Ou o líder de louvor nunca dá a vez a ninguém. Não sei se eles são meio egoístas, são meio autocentrados, porque eu vejo as pessoas todas a levantar as mãos. Ninguém dá, se calhar, e eu olhava à volta. Ninguém está a levantar desta vez, eu vou ser o único. Se calhar ele vai me dar. E eu o que é o quê? Da propiciação? Eu nunca ouvi essa palavra. Jovem, no fim, eu depois falo. Mas a minha grande dificuldade em até falar, às vezes, com os meus pais e dizer que eles não iam muito à igreja nessa altura, era, porque eu dizia assim, as pessoas choram. As pessoas estão a cantar e choram. E depois a pergunta era, mas aconteceu alguma coisa de errado? Eu disse, não. Então porquê que eles choram? Eu disse, eu não sei. E como é que nós explicamos a alguém que não tem o Espírito Santo dentro de si que nós choramos não é por alguma coisa que aconteceu? É o Espírito de Deus em nós que começa a... Vocês já sentiram isso? Começa a ministrar e tento lá explicar isso a alguém. Sabe lá? Mas estás triste? Não. Mas estás muito alegre? Não, também não. Mas então tu tens problemas. É o que as pessoas não pensar. Então, o quarto convite é um convite para haver uma transformação, e esta que é a advertência, que é, nós podemos estar aqui todos de vestes parecidas, mas há umas vestes interiores, que são as vestes do nosso coração, que não estão em uníssono. Quem sabe, alguns de nós que fomos convidados, estamos aqui, mas nós não estamos com as vestes nupciais. O nosso coração é um coração com vestes antigas. Agora, será que eu sei isso? Não, eu não tenho como saber isso. Porque eu só vejo a aparência. Agora, Deus vê o interior. E eu não sei se isto aos irmãos não vos assusta, me assusta. Que é, eu posso fingir muita coisa. Eu não consigo enganar ele. Eu posso aparentar. Deus sabe o que é que está a acontecer aqui dentro. Então no versículo 11, por isso é que diz, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Eu não sei se o João tem que ligar o som. Acha? Ou seja, ele entra e ele vê, há alguém aqui que está destoado. Há aqui alguém que não está na postura certa. E nós não sabemos. Mas o rei sabe. E quer uma novidade para alguns. O rei está aqui. E o rei veio ver quem é que está no banquete. Então, quando o rei entra por aquela porta, ele não vem no espírito de acusação,
mas ele vem fazer um com. Ele olha e ele percebe, olha, tu não queres trocar as tuas vestes? Tu não queres trocar vestes de vergonha, de tristeza, por vestes de alegria? Tu não queres trocar as vestes da dor e de te sentires injustiçado, incompreendido, sei lá? Tu não queres trocar essas vestes? É porque a ideia do convite é uma ideia de mudança. Mas o que é que acontece em Zacarias? Põe lá os versículos. Mas o que é que acontece? É muito interessante. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, e um sacerdote chamado Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para quê? Para o acusar. Por isso tínhamos sempre atenção quando nós acusamos os outros, porque o acusador dos irmãos é este indivíduo aqui. Já não falo assim muito, também não tem muito interesse. Mas ele é que é o acusador dos irmãos. Então quando nós nos pomos a acusar os irmãos, nós estamos a fazer o papel de quem? Então, ouçam este conselho. Bora não fazer isso. Bora ser tipo cristãos. Então temos alguém e está à direita dele no inimigo. Próximo. Ora, Josué, vestido de vestes quê? Sujas. Aqui não diz que Josué achava que estava sujo. Não. Ele estava mesmo com vestes que não estavam apropriadas. Ou seja, se Josué estivesse num banquete, o rei ia dizer, Josué, olha, essas vestes não são adequadas. E ele estava diante do anjo. Próximo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai a coisa. Só esta parte. Nós temos um banquete, um convite, o rei nota que tu estás com vestes sujas e ele diz assim, tirai estas vestes sujas. Oh, Deus é. E a Josué, ele diz a alguém, olhem, tirem as vestes sujas. E depois vira-se para Josué e diz assim, vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado. E eu te vesti, porque é isto que quer dizer tirar o pecado. Eu te tirei o teu pecado e te vesti com roupas novas. E te vestirei de vestes novas. Então o convite que é feito não é um convite apenas a tu estares aqui, mas é tu no teu interior que mudares as tuas vestes. À luz nós achamos que é suficiente aceitarmos o convite. Não é. Aliás, deixem-me dizer assim. Alguns acham que é suficiente receber o convite. Não é. Já percebemos que houve quem recebeu o convite e não foi. Não chega a receberes o convite. Não chega tu aceitares o convite. Não chega tu estares no banquete. Não é suficiente. Ou seja, não chega tu teres recebido um convite para vir à igreja. Não chega. Não chega tu teres aceito vir à igreja. Não é suficiente. Não é suficiente tu estares na igreja. Não é suficiente. Tu tens que mudar as vestes. Mas para tu mudares as vestes, tu tens que reconhecer que as vestes que tu tens estão o quê? Sujas. Aí sim. E é isso que nós chamamos, teologicamente, doutrinariamente, nós chamamos o quê? Arrependimento. Eu não quero ser mais assim. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Tu vais ter que confessar isso a quem? À pessoa que está ao teu lado, ao pastor? Não. Tu só tens que dizer, ouçam, nem precisas de verbalizar. Tu tens que dizer no teu coração. Quereres no teu coração. Senhor, dá-me. Eu não posso não ter percebido muito. Foi o que eu fiz quando eu comecei a ir à igreja. Eu dizia assim a Deus, eu não percebo muito do que é falado aqui. Eles falam umas coisas que eu não percebo. Mas há qualquer coisa aqui que é verdade. E eu quero isso na minha vida. Se isto é real, eu não quero sair da mesma forma como eu entrei. Eu nunca saí da mesma forma como eu entrei em nenhum culto. Em nenhum. Houve cultos que eu apreciei mais o pastor,
cá ou outros pregadores, mas é uma decisão no nosso coração. Mas eu gostava de fazer um convite a cada um de nós. Existem pessoas que receberam o convite, que aceitaram o convite, que estão no banquete, mas que ainda têm algumas vestes que precisam ir a nódoas espiritual. Agora, todos nós, e principalmente durante esta semana, alguns de nós sentem que as vestes podem não estar tão sujas assim, mas estão um bocado amarrotadas. Porque há semanas mais complexas do que outras. Há semanas que são particularmente de amarrotar as vestes, vamos dizer assim. E eu gostava de nós podermos orar juntos para aqueles que precisam mudar as vestes. Deus sabe isso. Mas para aqueles que sentem que as suas vestes estão um bocado amarrotadas e precisam passar a ferro. E tu sabes quem tu és. Eu, por exemplo, eu tive uma semana que foi... amarrotei bastante em algumas situações. Eu sinto-me assim um bocado amarrotado nas minhas vestes. Eu preciso que o Senhor me renove. E aqui no púlpito, vocês sabem, não há aqui... O pastor Cristo nunca passou essa imagem de super-herói. Nós somos os super-heróis que a gente tem. A gente precisa de oração também. E esta semana foi particularmente desafiante em alguns sentidos. Então, enquanto eu prego também para mim. Quando eu estou a falar coisas, há coisas que eu realmente também preciso de dar aqui uma ajeitada. Então, vamos convidar a ficarmos de pé.